Muito bom dia, queridos irmãos e amigos da Palavra de Deus. Nessa manhã desse dia, nós queremos retomar os nossos estudos sobre as parábolas de Jesus. Encontramos a terceira parábola no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Somente no Evangelho de Lucas é encontrada essa parábola, a explicação da mesma e o conto que Jesus falou para o povo da sua época. Então, no capítulo 15, versículos 15 e 32, está registrado. Mais anteriormente, nós falamos sobre a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Esse é o departamento de perdidos e achados da Bíblia. E nós podemos encontrar belas histórias contadas por Jesus que refletem a realidade de muitas famílias hoje. Muitas pessoas que estão vivendo, até mesmo dentro das igrejas inteiras, com problemas familiares que refletem essa realidade. Então, a parábola do filho pródigo é mais uma das parábolas conhecidas entre nós cristãos. Essa parábola está registrada apenas no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem um registro de 3 parábolas. Este é o capítulo da ovelha desgarrada, da dracma perdida e do filho que se foi após o mundo. Pois no capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus. No capítulo 15 de Lucas, Evangelho, você pode abrir sua Bíblia comigo e pode acompanhar esse texto da palavra de Deus, que assim nos fala. Continuou: certo homem tem 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu, pois uma partida distante, e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os campos a cuidar dos porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E Jesus, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai avistou, e compadeceu-se, comovendo, o abraçou e beijou. Filho mais velhos, disse ao filho: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-vos depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandálias aos pés. Trazei-lhe matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este filho estava morto e viu, estava perdido e foi achado. Começaram a se alegrar. Então, no capítulo 15 está registrada essa palavra. E o que significa o filho pródigo? O filho pródigo originalmente transmite um sentido de extravagância, descuidado, né? E a aplicação aqui no original é aquele que age de uma forma extravagante ou dissolutamente, que joga tudo fora, né? Tudo que tinha jogou fora. E por isso mesmo é que no idioma significa pródigo, né? Um esbanjador, um gastador, como generoso ou magnânimo, abundante ou distribuidor dos seus haveres. Vale dizer que o título parábola ao filho pródigo não foi... isso significa que esse título consta de um texto original do Evangelho de Lucas, sendo este atribuído à parábola tempos depois. Talvez esse não seja o título mais apropriado, mas a parábola do filho pródigo é uma das mais interessantes que existem. O contexto dessa parábola: Jesus estava cercado de publicanos e pecadores que se reuniam para ouvir. Os publicanos eram cobradores de impostos, judeus que estavam servindo no Império Romano. Os publicanos eram vistos pelo povo como traidores, extorquiam os bens e os haveres das pessoas. Já os pecadores eram essas pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos daquela época e por isso eram excluídos do meio socio-religioso daquele tempo.
Portanto, os judeus eram reconhecidos que eles evitavam ao máximo ter contato com essas pessoas de classes menores e daquelas que eram rabinos e ensinavam Israel. No entanto, Jesus trazia diferente ensino que contrariava a religiosidade e a hipocrisia desses homens, aqueles que eram pessoas que estavam sempre bem vestidas, tinham uma identificação com a sua religião, mas mesmo assim a gente vê Mateus, um publicano escolhido para compor o grupo de um dos 12. Este tipo de comportamento escandalizava os fariseus, doutor da lei daquela época. Eles ficaram indignados, né? E frequentemente eles questionavam Jesus Cristo acerca disto, né? No capítulo 11 nós vemos aqui que os rabinos, eles não concordavam com os ensinos de Cristo, né? Eles não aceitavam a recepção de um pecador arrependido, mas eles não queriam compreender também que Jesus é Deus e que ia em busca dos pecadores. Jesus respondeu àqueles religiosos contando essas três parábolas, né? E assim mostrando a sua mensagem central, o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Esse certamente é o ensinamento principal dessa parábola do filho pródigo. A explicação da parábola é o seguinte: a parábola do filho pródigo é muito rica em detalhes, né? De forma que grandes sermões já foram pregados reciprocamente e diferentes. Podemos usar essa parábola, por exemplo, para aprender sobre o relacionamento familiar, os relacionamentos familiares, né? Embora esse não seja o sentido principal dessa parábola. O segredo dessa interpretação da parábola de Cristo é nos atentarmos a uma passagem principal. Não precisamos atribuir significado a todos os elementos de uma parábola, mas devemos direcionar a nossa atenção para o que realmente Jesus estava ensinando. A parábola do filho pródigo fala de três personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Apesar de Jesus não ter nomeado especialmente a um desses personagens, no qual em que foi contada essa parábola, mas esses três personagens claramente tinham significados específicos. Certamente o pai representava Deus, o filho mais novo, né, o publicano e os pecadores, e os mais velhos, o escriba e os fariseus. Porém, com toda a palavra de Deus, o ensinamento presente aqui do filho pródigo rompe barreiras do tempo, né? Ele é tão atual para nós hoje quanto há 2000 anos atrás. Da mesma forma como aquelas pessoas que puderam ver esses ensinamentos enquanto Jesus contava essa parábola. Hoje nós também podemos identificar como se estivéssemos na frente de um espelho enquanto lemos essas parábolas. Devemos aplicar. Quando olhamos para o filho mais novo, talvez possamos dizer assim: esse sou eu. Ou quando olhamos para o filho mais velho, talvez pensamos: acho que estou me comportando desse jeito. É importante dizer que Jesus direcionou a parábola do filho pródigo aos escribas e os fariseus. No entanto, apesar de toda a gama de ensino que eles repassavam da lei, e todo o seu cuidado com o zelo com a lei, agora eles estavam à mercê do ensino de Cristo e eles precisavam aprender essa lição. É como nós devemos viver diante de Deus. É comum a gente ver uma parábola sendo usada apenas com ênfase no filho mais velho, mais novo, geralmente aplicada àqueles que deixam a sua casa, a casa do pai, ou aqueles que se evadem da sua fé, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai. Porém, Jesus enfatizava muito mais o filho primogênito que o mais novo, fazendo aqui com que a parábola aponte especialmente para os religiosos. A seguir, nós podemos meditar na exposição do texto bíblico que registra essa parábola. O versículo 12 nos mostra: o filho mais novo tinha um plano. Saí de casa e estava cansado, certamente de viver aquela vida do lar. Teria se tornado monótona, muitas regras religiosas, né, e muitas coisas a fazer. O filho mais novo se sentia preso e queria ser livre. É assim que muitos filhos se sentem no ambiente familiar, querendo viver livremente, né, fazer o que quiser, mesmo que de forma ilícita, de forma desproporcional. Então ele pediu a herança do seu pai. Ele tinha direito a um terço dessa herança quando seu pai morresse, porém ele não podia esperar. Essa atitude